E aí, saudações Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. E como estão vendo, uma coisa diferente do normal, né? Que normalmente eu costumo fazer isso daí somente no meio dos vídeos. É pra falar que isso aqui, na história, é um esquema de 3 vídeos, que eu vou compilar eles e soltá-los no dia 5 de janeiro, sexta-feira, como se fosse uma estreia. Estreia é como se fosse uma live. E vou cortar, e vou pegar cada um desses vídeos e vou cortá-los como se fosse um vídeo pro dia 6 no sábado. Então vai ter vídeo tanto, vai ter o mesmo conteúdo tanto na sexta-feira quanto no sábado, mas bem cortadinho, então para você não precisar ver todo o tema. E o tema do vídeo é justamente esse tema aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Calma. Então, por favor, eu vou responder todas as perguntas, sim. Porque não apareceu. Vamos apresentar, por favor? Tá bom, não sei porque não tá aparecendo. Tá, não sei porque não apareceu, mas o tema é Fluminense e Humanismo. Tá? E o nome aqui tá sendo Responsabilidade, Humanidade e Compreensão. Que é justamente 3 temas que realmente o Fluminense trabalha. Que o Fluminense trabalha e vem trabalhando. E de fato, em diversos momentos, vem ajudando ali. Dito isso, vamos à primeira parte, que é sobre a responsabilidade. Para quem não sabe, o humanismo é o existencialismo. Tem até um livro dele, né? Humanismo é existencialismo. Existe até um livro que fala o existencialismo é humanismo, ou até mesmo o humanismo é um existencialismo. Por essência, o humanismo é o existencialismo e não o existencialismo é o humanismo, porque o existencialismo é uma coisa, é um nome maior que engloba vários pontos e dentre eles o humanismo. Então, para quem não sabe, é justamente desse autor que eu utilizo, o Jean-Paul Sartre, que é justamente o que eu mais amo, mais admiro ali como pessoa. Dito isso, vamos nessa, vamos falar sobre esse tema. Então, se lembre, faz tudo que está escrito aqui, ó. Eu não vou falar mais, tá? Não vou falar mais esse ano. Faz tudo que está escrito aqui, aqui também do lado, de vários outros lados aí, então faz tudo, tá bom? Me ajuda também se quiser e tudo mais. Vamos lá. Vamos apresentar aqui. E é claro que a gente vai começar justamente com a questão da responsabilidade e de fato a primeira pessoa que me veio na minha cabeça foi justamente o Marcelo. E o Marcelo é a base. E claro, essas frases aqui elas não são deixadas à toa. Essas aqui são deixadas somente para efeito de demonstração do que eu estou querendo falar. Para quem não sabe, o Marcelo diversas vezes fala da base do Fluminense. Trabalha com a base do Fluminense. Em diversos momentos, até mesmo ajuda a base do Fluminense. Hoje em dia, o Marcelo, na verdade, ele tem dupla função. Que é trabalhar tanto no profissional quanto na base. E é por isso que uma das vezes ele já falou isso, né? Eu interpretei isso dessa maneira que é: eu sempre venho à base, sempre cuido dela. Porque é isso que eu tô te falando. Sabe, às vezes a base ela precisa de alguém realmente monitorando isso. Alguém observando isso que está acontecendo. E de fato, um jogador realmente como o nível do Marcelo, que está sempre lá. E claro, muito também por conta do próprio Leão, que é o filho dele. Mas ele percebe que é importante a participação dos jogadores. E aí ele se responsabiliza por isso. Por não somente observar a base, mas cuidar dela. De fato, até mesmo mostrando assim, ó, pô, esse garoto até que é bom, pô, vamos colocar ele pra jogar. Então, é interessante um cara como o Marcelo dentro do Fluminense. E traz essa responsabilidade toda, né? E aí, uma coisa, né? Eu sei de uma coisa, o Flu é a base e a base é o Flu. Ele já também falou isso em diversos momentos. Diversas vezes eu vim combatendo aqui com vocês sobre como que é importante entender que o Fluminense é a base.
E a base é o Fluminense. É entender que um responsabiliza o outro pelo seu sucesso. Ou você acha que personalidades como André, Martinelli, o próprio Alexander, você tem ali o Calma Elias, o Matheus Reis, o próprio Luiz Henrique, que talvez possa voltar. Então, em diversos momentos, a gente vê como que os dois se responsabilizam um por o outro. E é por isso que eu tanto chamo a atenção para vocês quanto a base é importante. E como às vezes as pessoas querem contratar tal jogador, mas eu falo assim, gente, pode até ficar pior o time, mas eu quero que coloque um jogador da base ao invés de contratar. Até isso daí melhoraria a responsabilidade financeira, mas eu estou falando. Então o Marcelo está completamente com razão sobre essa questão da base. O cuidado dela, a atenção dela. E realmente, né, quando a gente fala sobre o futebol brasileiro, a gente fala muito sobre idolatria. Idolatria. E quem é melhor justamente de falar isso do que o Fred? E uma das coisas que aconteceu, e para quem não se lembra, lá atrás, foi que o Fred saiu do Fluminense. Mas ele sempre teve vontade de ficar no Fluminense e se manter no Fluminense durante todo esse tempo. Enquanto ele ganhava título do Cruzeiro, ele não ficava feliz. Ele só conseguiu ficar feliz quando ele voltou para o Fluminense, quando ele jogou com a camisa do Fluminense. Não é à toa que ele fala sobre esse conceito, que a vontade de ficar é maior do que toda a minha vida. De ficar no Fluminense, de ser ídolo no Fluminense. Às vezes, o jogador ele quer tanto ir para a Europa que ele esquece que a melhor coisa que ele tem na sua vida é justamente ser ídolo de algum time. Diversas vezes eu venho falando sobre isso. Eu já comentei muito sobre o Jefferson do Botafogo, o próprio Marcos do Palmeiras. Você tem ali também jogadores impressionantes, como o Conca no Fluminense, entre outros que realmente tiveram somente essa vontade. E trabalhar com ela sempre é muito interessante. A gente está vendo isso com o Joe Kennedy, que mesmo tendo proposta, eu já estou vendo que ele vai ficar no Fluminense. Então é importante a gente ter alguém para idolatrar. O próprio Fábio teve a volta da proposta dele do Cruzeiro, mas ele vai ficar. Então olha só como que o Fred ele trabalhou muito bem isso. Eu escolhi o Fluminense porque queria mostrar meu trabalho, mesmo na situação que o Flu estava. Que é justamente isso. A responsabilidade de mostrar o trabalho e de se tornar um ídolo do Fluminense. Olha só como que o Fred ele trabalha bem nisso. Fundamenta bem isso. O problema maior é quando a gente trabalha com aproveitar que a situação tá boa. A pessoa às vezes. Eu tenho que reformular aqui uma coisa muito importante. A gente não ganhou a Libertadores porque a situação estava boa no Fluminense. A situação ficou boa no Fluminense porque a gente ganhou a Libertadores. Mas até lá, a situação do Fluminense era a mesma. Diversas vezes o torcedor do Fluminense reclamando dos títulos que estavam faltando lá. E agora a gente tem o Germancano que está ficando, o Keno que está ficando, o Ares que está ficando, o próprio John Kennedy que está ficando. Então é importante a gente ter um cara desse. O próprio Ganso que também está ficando por muito tempo. Então é importante a gente falar sobre isso. É entender que a idolatria ela surge justamente nesses momentos mais difíceis. E que cada um deles participou responsavelmente. Uma outra coisa também é da responsabilidade de treinamento. E ninguém melhor do que o próprio Guga, que ele falou também no Chala Podcast. Eu coloquei duas frases aqui, mas que é muito importante. E que claro que tem palavrão aqui, então eu tive que reescrever isso aqui porque é errado, né? Eu não posso colocar palavrão aqui, tá? O meu conteúdo não tem palavrão. Eu posso até falar palavrão em alguns momentos, mas o meu conteúdo não tem palavrão. E diversas vezes, né? É aquela situação de tomar responsabilidade dentro do treinamento.
Diversas vezes que o próprio Diniz, ele bota justamente na frente das pessoas. Tanto que o próprio Google, ele fala, né? Que o Diniz adora essa ferramenta, que é arrisca, se errar. Eu vou falar palavrão, tá? Então, você que é criança e tá vendo meu vídeo e não era pra ouvir, porque eu coloco pra maiores de 18 anos, por favor, sai. Ou tampe o ouvido e não escute essa parte. Mas eu vou falar, tá bom? Arrisca, se errar, foda-se. Foda-se. Tá bom? Arriscou, fez uma jogada, se errar, foda-se. É isso que é maravilhoso. É você, às vezes, colocar a responsabilidade da pessoa de fazer tal ação, mas também entender que ela também faz parte também de uma desresponsabilização, que é muito importante para cada jogador. Esse treinamento completamente diferenciado de início ajuda muito a entender o que é o Fluminense hoje. Que é o Fluminense que se arrisca. E que diversas vezes é premiado com gol. Então ele fala que se arrisca, se errar, foda-se. E uma outra parte também mais importante ainda, que é, você sabe jogar? Então joga! Eu novamente falo um palavrão. Então joga, porra! Vamos, caralho! Desculpa pelos palavrões, tá? Se lembra, esse canal que não fala palavrão, mas o Diniz fala. Então não tem problema. Eu também falo palavrão, então. Mas é isso. Não tenha medo de jogar. Entenda que a sua responsabilidade está ali em campo. E que agora é a sua responsabilidade de você jogar, cara. De você entrar lá e jogar, pô. Fazer o melhor trabalho possível. O tempo inteiro você fazer o melhor trabalho possível. Então é isso quando ele fala que vai jogar, porra. É isso que eu tô te falando. Mais uma vez a gente trabalha com a questão da responsabilidade. É de responsabilidade dentro do treinamento. E dentro do treinamento pro jogo. Isso é muito importante. O próprio Felipe Melo, os veteranos, que diversas vezes ele comenta sobre isso. Diversas vezes ele comenta sobre isso. Temos que mostrar nossos valores todos os dias. Sabe? Isso é muito interessante, né? Porque novamente faz com que você não tenha esse problema de realmente falar assim, ah, mas tá acomodado. É sair dessa zona de acomodação. É trabalhar justamente no que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. E os veteranos são os mais que tem que demonstrar mais valor. E não justamente o da base. Eu falei, o da base tem que demonstrar, pode demonstrar valor, mesmo que seu valor seja mais baixo do que o normal. Mas os veteranos têm que demonstrar valor, têm que demonstrar do porquê está ali. Então é importante você ver um Felipe Melo falando todo dia sobre o valor dos veteranos. É mostrando como que os veteranos são importantes para o elenco atual do Fluminense. No jogo, nós veteranos pensamos sempre nos próximos do Fluminense. É justamente isso. Sabe aquele caso do Martinelli com o Grealish? Ele foi pra cima. Porque ele queria falar o seguinte, olha só, cara, o garoto é só um garoto, filho da mãe. É só um garoto. O homem tá tratando o garoto como um homem. Mas comigo não vai passar. O cara tava assim fazendo zoação. O cara sim tava demonstrando desprezo aos garotos. Isso não é um jogador que realmente tem que ganhar esse dinheiro todo que ele tá ganhando. Isso é irresponsável. Então sim, quando o Felipe Melo ele se posta em cima do Grealish, ele está demonstrando somente sobre isso. Sobre como que você, que é um jogador que já é velho, o Grealish já é velho, pô, tem que demonstrar valor para os garotos da base dele. É disso que a gente vem falando o tempo inteiro. Então é importante a gente ver isso.
O Nino e o capitão. Sabe? É uma outra coisa também, a responsabilidade de ser um capitão do time. Que diversas vezes ele sabe que ele tem qual é a postura dele dentro de campo. Ele sabe o que tem que fazer dentro de campo. Ele sabe que quão responsável ele tem que ser dentro de campo. Ele sabe o que ele pode falar e o que ele não pode falar. E que é por isso que quando o Fred começou a decair, ele falou assim, cara, eu não tenho mais como ser. E aí ele fala o seguinte, quando o Fred saiu, ele sempre quis que eu assumisse a capitania. É que não deu pra colocar aqui por conta da palavra. Mas é importante a gente ver sobre isso. A gente vê justamente essa transferência de responsabilidade. Entender como que é o que é o valor de ser um capitão. E quando o Fred saiu e o Nino se tornou capitão, muita gente reclamou. Mas hoje a gente vê como que o Nino tá atuando. Em diversos momentos, quando precisava realmente ir na porrada, ele estava lá junto. Ele estava atuando, ele estava trabalhando muito bem. E eu sei que a Chafat me faz tomar atitudes diferentes do que faria se não tivesse. É justamente isso. É diferenciar justamente cada situação. E hoje o Nino, ele é mais do que nunca, ele é um dos do Fluminense. Ele é um dos caras que é mais cobrado do Fluminense. E foi muito importante ele se tornar o capitão do Fluminense. Não por ele ser mais antigo, porque ele não era o mais antigo. Tinha jogadores mais antigos do que ele. Mas porque ele tinha que ter esse retorno. Ele melhorou muito depois que ele tomou a fase de capitão. Onde ele entendeu que as atitudes que ele faz dentro de campo tem que ser o que o time faria dentro do campo. Então diversas vezes ele não faz falta. Diversas vezes ele não toma vermelho. Diversas vezes ele tenta realmente se expor mais ainda. Como também diversas vezes ele também evita problemas na exposição dos outros jogadores. Então ele trabalha como verdadeiro capitão. E é dessa maneira que é a responsabilidade que o Fluminense trabalha diariamente com os jogadores. E para finalizar, André é preocupação. Sabe, uma coisa que ele até falou no Sala Podcast, né? Que é engraçado o pessoal falando aê! Aê! Tipo, aê! Que é isso, cara? Você tá maluco, cara? Enquanto todo mundo tá lá mandando o André tocar na bola, dar chutão, ele fala assim, não vou dar chutão não, cara. Eu tô me responsabilizando por isso. Diversas vezes ele se coloca em uma situação ruim pra realmente ajudar os outros. Então diversas vezes ele fala sobre isso, sobre como que é a relação de responsabilidade dele como jogador e a torcida. Ele tenta diferenciar os jogadores da torcida. E ele fala assim, é culpa minha. Quantas e quantas vezes a gente não viu esse gesto aqui, ó. Esse gesto aqui eu falo assim, a culpa é minha. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Então sim, isso deve demonstrar a total capacidade de responsabilidade de cada jogador. É de entender que a torcida está lá. E eu tô aqui. A torcida pode vibrar, mas eu tô aqui jogando. E dessa maneira, é justamente que a gente fala sobre a principal situação da responsabilidade, que é esqueça o erro e faça acontecer. Tomou um gol, vamos fazer 2. Tomou 2 gols, vamos fazer 3. Tomou 3 gols, vamos fazer 4. A situação é justamente essa. É esquecer justamente que a gente tomou um gol, continuar fazendo a mesma coisa. Para fazer acontecer aquilo. Porque isso é demonstrar a responsabilidade. É isso que é impor a responsabilidade perante o grupo. E é isso. A gente está numa transição agora, né? Que é a transição de responsabilidade e humildade. Mas sempre é bom, né? A gente comentar sobre isso. Deu até 19 minutos. Pensei que seria 8 minutos cada vídeo, mas não, vai ser maior. Mas é isso que eu tô te falando. Você percebeu como que a cada vez que eu falo de cada jogador, cada vez mais a gente demonstra a responsabilidade, a idolatria, a base, o capitão,
o jogador perante a torcida. Entendeu? A de treinamento. Olha só como que o Fluminense trabalhou muito bem essa responsabilidade. E o outro qual que era? E a dos veteranos perante a base. Então olha só, porque cada elemento está constituindo uma única mentalidade de responsabilidade. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Mas você vai continuar com o vídeo normal, se você tiver no meu vídeo de sexta-feira. Vai ser grudado esse vídeo no outro, então espero realmente contar com vocês. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui, mas se lembre, se você tá aqui na sexta-feira, tem mais vídeo, tá? É uma live grande, tá bom? Saudações tricolores, até a próxima.